Porque é interessante, eu sempre falo bastante em minhas lives que você precisa simular, mas eles verificaram que até mesmo simulações erram na questão quando você vai viabilizar perda. A gente às vezes faz uma simulação, confia, viu que não tem perda de clipping, pelo menos o PVSys ele consegue detectar isso, mas ainda assim você não consegue ter uma precisão muito certa. E eles acabaram detectando a partir dessa questão aqui. Eles fizeram a leitura da irradiância por um segundo e depois verificaram em que pontos dessa leitura o inversor acabaria tendo uma perda por clipping. No caso dessa imagem, você vai ver que tem alguns picos onde eles são laranja. Esses picos laranja é o momento que ele ultrapassa a potência máxima do inversor e acaba tendo uma perda. E essa aqui foi o cálculo com um segundo de tempo de integração. Então, a cada 1 segundo ele fazia uma medição e 1 segundo ele verificava se passou ou não. Por que isso é exatamente importante pra gente? Porque ele fez esse mesmo teste, mas só que com um tempo de integração de 1 minuto. O que quer dizer? Ele pegou 60 segundos e aí fez uma média, um tempo de integração, como se ele só conseguisse medir 1 minuto inteiro. E aí, se você vê, entre 1 segundo e 1 minuto, a área laranja já começou a diminuir um pouco. Não tão grande assim, mas já diminuiu bastante. E depois ele fez a mesma coisa para 5 minutos. E aí você vê, já sumiu a área laranja, como se realmente não tivesse nenhuma perda. Depois ele viu para 10, depois ele viu para 1 hora. Em 1 hora ele viu que não tinha nenhuma perda, teoricamente, pelo tempo de integração de 1 hora. E o que quer dizer? Nas simulações, quando a gente usa PVSys, PVSol, assim por diante, geralmente o tempo de integração, pelo menos todos que eu conheço, são de 1 hora. O PVSys, quando ele vai calcular, ele pega a irradiação de 1 hora e calcula com base naquilo ali. Mas só qual é o problema? Como eu mostrei aqui nos gráficos, quando você aumenta o tempo de integração, você está pegando uma média. Ele consegue saber que naquele período ele teve X de radiância, mas ele não consegue saber se naquele período teve um alto ou se teve um baixo. Se ele não consegue detectar um pico, ele não consegue detectar quando ele realmente ultrapassa a potência inversor. Então até mesmo o software acaba errando. E aí foi da onde eles tiraram da simulação minutal e a simulação horária. Eles viram que na simulação minutal que eles calcularam, apresentava uma perda muito maior do que na simulação horária. E eu estou falando isso porque durante muito tempo eu sempre fiz muita simulação, sempre usei muitos softwares. Eu achava que eu tinha um FDI ideal, porque eu nunca vi uma perda na minha simulação, pelo menos muito pequena. E aí foi que eu vi que na verdade a perda por muitas vezes acaba sendo 5 vezes, 6 vezes do que eu estava imaginando. Se você vê um carregamento aí de 1.2, a perda por clipping no horário minutal é quase 5 vezes maior. É muito maior do que você até imagina. Se você faz simulação, você acabou de perceber o que eu percebi, que no final das contas a simulação não mostra tudo na real.